A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos conhece pelo nosso nome. Então o Senhor, já conhecendo-nos pelo nosso nome, já entregou o propósito para cada um de nós cumprir aqui nessa terra. E esse propósito vai se cumprir. E não era diferente com esse homem. Também tinha um propósito de Deus, libertar o povo. Mas muitas vezes, queridos, Satanás, ele usa artimanhas. Ele usa situações para tentar paralisar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Para tentar frustrar os sonhos de Deus para nós. Por isso que nós temos que estar conectado, ligado naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, nas promessas que nós recebemos de Deus. Não podemos deixar o desânimo, não podemos deixar aquilo que a nossa vista consegue contemplar, impedir de acontecer o mover de Deus na nossa vida. Porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que nos tem dito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero compartilhar com vocês, lá no livro de Juízes, capítulo 6. Vou falar do filho de Joás, da tribo de Manassés. Quem lê a Bíblia já sabe quem que é esse personagem. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar da filha de Maria, que nasceu no Borrosque, que não tinha nenhuma visão de conquista, de futuro, de ser alguém na vida. Eu vou falar de alguém que poderia ter nascido para ser uma derrotada, uma fracassada, uma drogada, uma prostituta. Mas quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, e ela entende que Deus tem projeto, ela se posiciona para o projeto, Deus muda história. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, não se importe com o que você viveu, ou o que você está vivendo ainda hoje. Entenda, Deus tem algo novo para a sua vida. Chega de lixo, chega de lixo, chega de vergonha. Deus tem um projeto para você, aleluia, aleluia. Deus está falando contigo. Deus está falando com você. É com você que Deus está falando nessa noite. Eu não sei com quem, mas Deus está falando. Aleluia. Juízes capítulo 6, do 11 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Ibiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Aleluia, aleluia. O Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Olha só que poder. Olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Ah, Senhor. Respondeu Gideão: se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Quantas vezes nós sabemos que Deus está conosco, e da mesma forma de Gideão nós questionamos: se o Senhor está comigo, Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que aquilo não deu certo? Por que isso não deu certo? Ei, espere com paciência no Senhor. Aquilo que está reservado para você, ninguém vai tomar, ninguém vai roubar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá no 14, 6:14. E o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, olha, o Senhor enxergando força em alguém que se achava derrotado. O Senhor enxergando poder em alguém que achava que não era nada. Porque quando nós não temos identidade, quando nós não sabemos quem nós somos, nós aceitamos qualquer palavra que lançam contra a nossa vida. E Satanás se aproveita disso, da nossa falta de identidade, para marcar a identidade falsa no nosso coração. E nós começamos a nos comportar exatamente da forma que Satanás diz que nós somos. E nos esquecemos que somos filhos amados do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gente, olha só. Oh, misericórdia. Olha o que Gideão fala para o Senhor. Ah, Senhor. E respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Eu sou insignificante, eu sou aquele que não tem valor, eu sou aquele que ninguém olha, eu sou aquele que ninguém valoriza, eu sou aquele que ninguém ama, eu sou aquele desprezado, aleluia. Glória a Deus. Eu sou aquele que ninguém enxerga para nada, só para criticar, só para apontar, só para julgar, só para condenar. Eu sou aquele que não recebe uma palavra de motivação, a ponto de eu estar aqui escondido, malhando trigo no lagar de uva, num lugar impróprio, num lugar que não era para mim estar. Sabe por quê, Senhor? Porque eu sou o menor, eu sou o mais insignificante, eu sou aquele que não tem valor. Olha só, quem não tem identidade, irmãos, aceita qualquer coisa. Quem não tem identidade, permite o espírito de comiseração agir dentro do seu coração. E não entende que quando Deus chama, quando Deus dá uma direção, Ele mesmo abre o caminho. Ele tinha acabado de falar para Gideão: eu, Gideão, estarei contigo. Gente, Deus está comigo, Deus está com você. Mas pastor, e as lutas? Pastor, e as guerras que eu tenho enfrentado? Pastor, e os levantes que eu tenho enfrentado? Deus está contigo. Deus está contigo. Precisa de mais alguém? Precisa de mais alguém? Não, Deus é suficiente, mais do que suficiente. Se Ele diz que Ele está comigo, pronto, glória a Deus, aleluia, acabou. Lá em Juízes, capítulo 1, versículo 9, o Senhor diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, o seu Deus, é contigo por onde você andar. Por onde você andar, o Senhor, o seu Deus, é contigo. No deserto, fala assim: Deus é comigo. Na solidão, na doença, no desespero, nos contra-ataques, Deus é contigo em todas essas situações, meu irmão. Aonde quer que você andares, aonde quer que você andares, eu sou contigo. Palavra do Senhor. Eu não estou aqui inventando uma história não, irmão, para te convencer, para te emocionar. Não, eu estou pregando a palavra de Deus. É a Bíblia que diz isso, é o próprio Deus que diz isso. Então Ele é contigo. Está com medo de quê? Está com medo do urro do leão? Se o leão da tribo de Judá é com você. Eita glória, continuando. E Gideão prosseguiu. Não, voltamos no 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Todos os midianitas como se fosse um só homem. Você sabe quantos soldados o exército de Midian tinha para enfrentar Gideão? Alguém aqui se lembra? 135 mil soldados treinados, guerreiros, aptos para a guerra. 135 mil. E o Senhor disse: você vai derrotá-los todos como se fossem um. Eita Deus! Como se fosse um só. Gideão não tinha identidade. Quando o Senhor chegou até Gideão, ele não sabia quem ele era. Ele não sabia que tinha um propósito para a vida dele. E por isso ele se autodenominava um fracassado, um derrotado.
Alguém que não poderia conquistar nada. Alguém que ia passar o resto da vida escondido em cavernas, malhando trigo escondidos, com medo do inimigo. Mas o Senhor falou para ele, porque quando Deus ele chega até nós, Ele não nos chama pelo nome apenas, Ele nos chama pela nossa identidade espiritual. A identidade que Gideão tinha era do menor da tribo dele. A identidade que Gideão tinha era do mais fraco. Mas quando o Senhor se aproximou dele e falou: valente guerreiro, valente guerreiro. A identidade espiritual daquele homem brotou. No primeiro momento ele não quis aceitar aquilo, porque é difícil, queridos, nós aceitarmos que nós podemos, nós aceitarmos que nós temos força. O Senhor falou para ele: com a força que você tem. Nem ele mesmo sabia que tinha força. Tem momento que nós achamos que não temos força para nada, que não podemos fazer nada, que não vamos resistir a nada. Por quê? Porque nós mesmos estamos perdidos dentro da nossa falta de identidade. Não sabemos quem nós somos, irmãos. Não reconhecemos que existe um Deus poderoso que age em nosso favor. E é justamente essa autoestima baixa que o diabo coloca no coração dos filhos de Deus que nos impede de viver as promessas. Mas é chegado o tempo, queridos, de nós quebrarmos essa imagem falsa, tudo isso que o inimigo tem colocado dentro do nosso coração, e entendermos que nós somos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Glória a Deus. E o Senhor levantou 32 mil homens, aleluia, para estar com Gideão naquela guerra. Eu acho que naquele momento Gideão falou: bom, já não estou mais só, já tenho 32 mil, né? Deus é maravilhoso. Deus, Ele nunca entrega o louvor e a glória dEle para ninguém. E aí Ele começou a falar para Gideão: Gideão, aí no meio desse povo aí tem uns covardes. No meio desse povo aí, ó, tem alguns covardes, que se paralisa por qualquer coisa fica no mimimi, ai, 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 pipipi. No meio desse povo aí tem uns covardes que não tem ânimo para nada, preguiçosos. Vamos mandar ele embora. A Bíblia diz que 22 mil homens foram embora. Eram covardes, não era valente, não tinha medo, não entendiam que tinha uma identidade. Porque quando eu não entendo que eu tenho uma identidade, eu me torno um covarde, eu me torno um medroso, eu me escondo atrás de tudo e de todos. Eu não entendo que Deus tem um propósito com a minha vida. E 22 mil homens foram embora, os medrosos, saíram batendo perna uma na outra, com medo dos midianitas, que estavam chegando 135 mil guerreiros. Quem somos nós, né, para encarar esse exército poderoso? Não sabemos nem lutar, né? Somos um bando de colono. Aonde que nós vamos? Vamos vazar, gente, vamos embora. Não é assim? O que? Um congresso está chegando aí? Um congresso forte de homens e de mulheres poderoso, com uma equipe poderosa que está chegando para ministrar para homens e para mulheres. Eu estou fora. Eu não. Vai ter gente que vai manifestar demônio. Eu não fico perto disso. Os covardes vão embora. Aleluia. Aí saiu 22 mil homens. Ficou o resto lá. Aí o Senhor olhou e falou: não está bom ainda não. Vamos fazer o teste da água? Não é o teste da cobra, meu irmão, mas é a da água. Vamos fazer o teste da água? Vamos botar esses homens para tomar água? Vamos ver o jeito que eles se comportam. E eles começaram na beira do rio. Uma turminha fazia com a água assim, ó, observando, cuidando o ambiente, vendo o que estava acontecendo, olhando o ambiente de guerra, sondando se não vinha ninguém na retaguarda. E os outros não, simplesmente tomavam a água sem direção nenhuma. Os desatentos, que não está nem aí para nada, né? Não olha nada, não se preocupa com nada, não tem visão, não tem foco, não tem determinação, não tem desejo, não tem vontade de crescimento, de alcançar a plenitude das promessas de Deus. O Senhor falou: vocês também vão embora, depois de toda aquela peneira, porque foi o Senhor que peneirou aqueles homens. Porque tem momento, queridos, vai chegar momento que o Senhor também vai nos peneirar.
E só vai ficar os valentes, só vai ficar aqueles que suportam guerra, só vai ficar aqueles que têm chamado, só vai ficar aqueles que não são covardes, só vão ficar aqueles que têm identidade, só vão ficar aqueles que sabem que são filhos de Deus. Ficaram quantos? Quantos, igreja? 300 homens. Misericórdia. E olha só as armas dos 300 homens. Canhão, metralhadora, tanque de guerra, escopeta, 371. Olha as armas que o Senhor entregou para esses homens. Foram essas armas? Não, porque as nossas armas não são humanas. As nossas armas são fortes e poderosas no Senhor. E o que o Senhor entregou para aqueles guerreiros? Aleluia! Cântaros, tochas, buzinas. Meu Deus, eu imagino Gideão. Senhor, 135 mil guerreiros, armados até o dente. Com isso aqui, pai. Certeza, certeza, cântaros, tochas e buzinas. Porque naquele momento, a visão espiritual daquele homem não estava aberta. Porque nós sabemos que o cântaro, ele é um recipiente de quê? Cântaro é um recipiente de quê? O que o cântaro guarda, meus irmãos? O quê? O quê? Água. E quem é a água viva? Jesus, aleluia. O Senhor entregou para eles Jesus, água viva no cântaro. Senhor dos exércitos, aleluia. A tocha é o quê? O que contém uma tocha? E quem é fogo? Espírito Santo. Olha só, as armas poderosas que estavam sendo entregues para Gideão. E o Senhor entregou o quê? Buzinas. Mas buzina, Senhor? Buzina é espiritual? As buzinas que está falando são os chifres que se usam lá em Israel para se colocarem óleo de unção e ungir a cabeça de levitas, de sacerdotes e de reis. Então o Senhor sinalizou para eles com Jesus, com o Espírito Santo e com o óleo da unção. É assim que você vai ganhar a guerra. Você vai ganhar a guerra com Jesus, com o Espírito Santo e com o poder da unção de Deus. Foi dessa forma que Gideão ganhou a guerra. E foi dessa forma, queridos, que a identidade daquele homem foi restaurada. E ele entendeu que quando Deus tem um projeto, nada e nem ninguém vai roubar este projeto. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Vou descer para despertar você para o novo de Deus na sua vida. É tempo de você sair da mesmice. É tempo de você tomar posse da sua identidade. 2 meses ministrando sobre quem você é. É tempo de você sair desse lugar de acomodação, desse lugar de vítima, desse lugar de coitadinho, desse lugar onde o inimigo há muito tempo tem te aprisionado e não permite você dar um passo em direção às promessas de Deus. É tempo de mudança. É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. O que é uma identidade em Cristo? É ser igual a Ele. A Bíblia diz lá, no livro da criação, que o Senhor fez o homem segundo... Me ajuda aí, eu esqueci. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor fez os homens segundo a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Olha para Sanderson. Olha a Lidiane para Sanderson. Você tem que ver a imagem e semelhança de Deus nele. Você não tem que ver nele a minha imagem refletida.
Você não tem que ver nele a imagem de qualquer pastor, pregador famoso aí, não. Você não tem que ver nele a imagem de seu líder, não. Você tem que ver nele a imagem de Deus. Nós não temos que ver e procurar a imagem em nós ou em outras pessoas de homens. Nós temos que ser imagem e semelhança de Deus. Porque essa é a verdadeira identidade do Filho de Deus. Voltar à semelhança. Voltar à semelhança do nosso Criador. Voltar a nos comportar da maneira que Ele se comporta. Como que Jesus se comporta? A Bíblia diz, manso, servo, obediente, disponível para fazer a obra do Pai, atento às dores de todos.